Mais um Resgate Futsal Resenha chegando para você. E olha o cara sorridente. Se ele não tava, vai ficar agora. Tá aí sorridente, grande Valber. Ex-goleiro, a gente chama de ex, né? Porque, enfim, parou. Não sei se ele já joga bola, a gente vai saber daqui a pouco. Grande Valber, marcou época no Remo, mas jogou no COPM também. Tem muita história para contar. Hoje em dia é radiologista, vai falar pra gente também sobre a profissão. Ele tem histórias interessantes também nessa profissão dele. Tá tudo bem contigo, Valber? Tudo bom, Plácido? É uma satisfação enorme aí poder estar participando do teu programa, porque você viveu aí com a gente esse apogeu que foi a geração que nós participamos, né? Muitos atletas. É uma satisfação muito grande podendo estar contando aí um pouquinho da nossa história. Ah, que maravilha! Mas antes, vamos nós dois aqui recomendar a turma que gosta de assistir. Ah, Plácido, olha o que o pessoal fala pra mim. Ah, Plácido, tá muito legal o projeto, poxa, que bom. Mas e aí? Cadê a curtida? Cadê o comentário na publicação? Cadê os compartilhamentos, hein? Cadê a inscrição no canal? Tudo isso tem que fazer, porque o projeto é de todos nós. Foi uma iniciativa minha, através de incentivos, por exemplo, de um Cledson, né? De um Cledson, ex-jogador, foi o primeiro a ser Verdade. entrevistado, foi o primeiro da resenha aqui, mas é um projeto de, olha, todos nós, né, Valber? Todo mundo tem que participar. Fala você aí, bora, orienta a turma aí a E é curtir, verdade. vai, fala A gente está lá. fazendo parte desse projeto e também convidando a todos que, sem dúvida nenhuma, que hoje com esse canal agora, a gente está tendo a oportunidade de ter aquilo que não tínhamos com tanta facilidade, que era a internet, que era a possibilidade de rever grandes amigos, contar grandes histórias. E o canal agora vem para proporcionar isso para todo mundo. Cada vez mais aí vamos ter mais seguidores, mais comentários, e a tendência é a galera aí acostumar a procurar grandes histórias e a ouvir grandes histórias no canal. Isso é muito importante para todo mundo. Grande Valber. Valber, ah, o teu início, tu aparecestes para o futsal, foi no Remo, porque tu tens uma identidade muito grande com o Remo. Eu dizia lá na abertura, jogaste no Remo, jogaste no grande COPM também. Mas o início, conta pra gente, como foi o início? Bora lá começar a nossa resenha. Vamos lá. O início foi em time de rua. Eu morava ali para 25 de setembro, ali próximo com o Chaco. Morava no Chaco a 25, Bairro do Marco. bairro do Mar. E tinha um time de rua que ficou denominado como 25 Esporte Clube. E eu comecei lá com, ou acho que 8 anos. A gente fazia amistosos no antigo Ouro Negro, ali na Humanidade. Lembro do Ouro Negro. O Ouro Negro, Gente, as o pessoas estão nosso horário, lembradas. Tinha uma quadra e à noite tinha, ó, o a forró, festa, tinha festa. justamente. E uma história interessante do Ouro Negro, Ah, quando nós tínhamos a idade que devia ser já mais ou menos 12, 13 anos, que eu já estava em clube, mas a gente ainda mantinha o time ali de futsal, a gente inventava de fazer uns amistosos contra times mais velhos do que a gente, mas a gente confiava tanto no nosso time que a gente ia apostar sem dinheiro. E quando a coisa dava ruim, era um Deus nos acuda que a gente perdia. Então a e gente aí, como confiava era que tanto. ficava? Como era que ficava quando perdia? Bem, aí a gente já chamava para conversar, via como era, marcava outro jogo, mas a gente também não criava maiores problemas, porque o nosso time era muito bom. Morou também próximo da gente ali o Dedé. O Dedé era dali da Boa Vista, jogava com a gente, e outros craques também. Aí esse time da 25, ele foi fazer um amistoso com o Paysandu. E isso eu estava com 11 anos. Era E campo. Era campo. salão, Salão, tá, desculpa. Sim, salão. tá. Fazer um amistoso contra o futsal do Paysandu. E nesse amistoso eu fui chamado para fazer um teste e fazer parte lá do futsal, que antes as categorias elas eram 11 e 12, era mirim.
Uhum. 13, 14 era infanto, tinha essa divisão, que hoje ela já é diferente, né? Mas então eu fui com 11 anos lá para o Paysandu. Aí passei no teste, fiquei por lá. O treinador era o Galo, lá do Do Jurunas. Eu acho Jurunas, que né, rapaz? é o Galo que era. Esse cara deixou história de revelar muitos valores, não foi, Valber? Sim, sim. E ele no futsal, assim, ele levava a coisa no coração mesmo, porque não tinha muito recurso e ele ia e gostava e a vida dele foi no futsal. Então foi ele, o Galo, que me chamou e lá eu fiquei. Aí no ano seguinte já fui chamado pelo Sérgio Ricardo. E uma curiosidade aí do Galo é Outro que que a gente tem sempre que enaltecer aqui, tá? é, o Sérgio Sérgio Ricardo é um cara que lutava bravamente pelo futsal do Remo. A gente sabe que muitas vezes, e eu ouvi muito sobre isso, que muitas vezes ele tirou do próprio bolso para bancar certas situações, que o clube às vezes deixava meio que de lado. Nós não estamos aqui para palmatória do mundo, não é isso. É apenas relatando realidades. Muitas vezes o Sérgio teve que tirar do bolso para poder bancar certas situações. Mas, bora lá. isso é verdade. E uma coisa que marcou muito na minha infância, no Paysandu, no começo, que tinha, no campo do Remo, tinha, eu acho que ele era preparador físico, o nome dele era François Tim. Isso, François. Ele, ele era preparador do Remo. Então, quando eu fui para o Paysandu e o Galo, ele tinha o costume de botar apelido em todo jogador que ia para lá. Todo jogador, um era Zico, outro era não sei o quê. E quando eu cheguei, por ser mais escuro, por ser negro, aí ele me botou o apelido de François Tim. Então, toda vez eu passei boa parte da infância ali, ele me chamando de François, em virtude desse preparador físico do Remo. Aí, Deixa eu só passado. falar um pouquinho aqui, Valber. O Uhum. François, ele era da sua posição. Ele jogou no Remo, só que no campo ele foi goleiro do Remo. Aí depois ele passou a integrar a comissão técnica do Remo, era preparador físico, era de Cayenne, né? De Cayenne, Guiana Francesa, entendeu? Eu É, tive muitos contatos com o François, claro, já na época em que ele estava atuando como preparador físico. eu não sabia que ele tinha sido goleiro. Eu Isso, já peguei na época que ele era preparador físico. isso. Aí o Paysandu. E aí, quando começou a história com a turma, que somos amigos até hoje, e o Sérgio Ricardo. E o que tu falou do Sérgio Ricardo não é uma história, não. Realmente, Eu ele falo tirava história muito. assim porque eu ouvi de pessoas muito próximas. Eu não sei se ele chegou a falar. Tu sabes que ele era meio, como diria o outro, ele era despachado, né, meu irmão? Na hora de Não, falar, ele falava. Eu não sei se foi ele que falou para mim, em conversas, em off, como a gente diz. Mas quando eu digo história, são histórias reais. sim, sim. Ele tirava porque qual era o pensamento do Sérgio, assim, falando um pouquinho dele, já que a gente entrou nessa temática. Ele queria que o melhor e o de melhor nós tivéssemos. Então, ele brigava para conseguir as coisas através do campo, e quando ele não conseguia, que isso não era difícil acontecer, ele tirava do bolso. E aí ele deixava para a gente o que era de melhor. Tanto que muitos os atletas dos outros times, eles achavam que o nosso time era um time de riquinho, porque Hum. tinha os melhores materiais E quem e, dava esse suporte era o técnico e Sérgio Ricardo. e o campo fornecia, assim como o Max Fernandes, foi um diretor assim que a gente tem que tirar o chapéu É para ele. outro que a gente tem que mencionar sempre. O É, Maxi Fernandes, além de um cara que ama o Clube do Remo, ama o Clube do Remo, atuou pelo futebol no campo e pelo futsal também. Era um cara que estava sempre aberto às conversas, né? Estava sempre e, dando o seu apoio na medida do possível e ele formava ali vamos colocar assim, uma dupla ali com o Sérgio Ricardo na isso. hora de fazer pelo futsal, né, Valder? Ele que fazia a ligação entre o campo, que ele tinha muita influência na época, do campo com o futsal. Então o Sérgio se juntou a ele para dar um suporte melhor para a gente. E os outros times, eles criaram, vou colocar assim, uma inimizade ou uma antipatia dos atletas do Remo, porque eles achavam
que a gente sempre queria ser melhor do que eles, porque o Sérgio, ele acabou enraizando isso. Uhum. E o Sérgio, ele era assim, ele instigava a gente a ser sempre o melhor. Eu vou colocar aqui entre aspas, a ser brigão, porque ninguém tinha que ser melhor do que a gente. Então Hum. ele Era estimulava aquela muito coisa também de fortalecer a personalidade em quadra e nas cercanias também. isso. Aí o que é que ele falava? Façam confusão e deixe o resto comigo. Eu vi muitas histórias, vi muita coisa nessas situações de acompanhar o futsal. Eu vi muitas do Sérgio. Ele E, o Sérgio, espumando, às vezes, de raiva. e isso, pô, teve um jogo, Passo, que ele, para protestar, eu não sei o que foi que a arbitragem fez, ele botou um esparadrapo na boca e virou para os árbitros em sinal de protesto. Então o Sérgio assim, ele era puro Ele não coração. concordou com a marcação ou não concordou com o ritmo de trabalho, a dinâmica de trabalho da arbitragem e fez esse protesto aí. Foi, aí ele botou um esparadrapo na boca. E a gente, na época, a gente não tinha muita noção das coisas, a gente achava graça, a gente comprava briga. Era uma coisa assim que nós íamos no embalo do Sérgio. A questão é que o Sérgio ele nunca foi treinador, o Sérgio nunca foi técnico. O Sérgio ele era treinador. Então, nós tínhamos um E time tinha um muito, motivacional muito forte, né? muito. Na verdade, esse era o carro-chefe dele, porque taticamente nós não tínhamos tática. Tanto que o nosso coletivo, o nosso treino, ele jogava a bola no meio da quadra, e isso em todas as categorias. Ele botava a bola no meio da quadra e coletivo. Acabou. Não tinha um posicionamento. Trabalho Nós fomos. tático não tinha, né? Não, não tinha isso. Treinamento de goleiro, a gente pegava assim de um ou outro, buscava, tentava, que a gente já. E fazia, mas tático não existia nada. Ele acabava que era só motivacional, aquela E espetada do Valber, para não jogador. perder o fio da meada, que ano era esse aí? Eu fui para lá em 89. 89. Pro, Só para a gente situar a galera aí que não pô, conhece. eu fui pro Remo em 89 jogando já o infantil. O primeiro, O perdão, o segundo infantil é que idade? Era que idade? infantil lá, se eu não me engano, era 13 e 14. Tá. Beleza. Aí eu já fui para lá com 11, joguei um ano e já pulei de categoria. E essa coisa da falta de uma noção tática melhor era superada pela técnica, porque o senhor era moleque bom de bola no time do Remo, né? O nosso, assim como hoje também, porque a mídia ajuda muito também e Uhum. tem bons treinadores, hoje tem bons técnicos lá no futsal do Remo. Na nossa época, todo mundo queria jogar no Remo. E o Sérgio, ele tinha aquela coisa de ver o cara que era craque. Ele tinha o chamado olho clínico. Isso, então, e a gente fazer teste lá, ele dizia, não, esse aqui vai ficar. Então, isso fazia o nosso time ficar forte, porque não tinha técnica, não tinha treino tático, mas, porém, a técnica de cada um, ela assim, acima da média para o período. Quem era que Tanto, estava lá nessa época? Bora lá, vê se tu te lembra da olha, galera. joguei Alex Melu, Que hoje é secretário de governo. isso, Grande Alex Melu. O Alex Melu vai fazer parte dessa resenha qualquer dia desses aqui. Viu, Alex? Te prepara aí. Max, que parou assim nas categorias de base, mas viveu tudo isso com a gente. Deixa eu ver outro que também. Aí já subindo as categorias, porque no Remo funcionava assim. O Sérgio, ele foi, acho que o primeiro treinador a dar muita moral para as categorias inferiores. Então, quem estava no infantil, mas tinha jogador do Mirim que já jogava com a gente. Quando Tá. ia para o infanto, aí já ia, o dos infantil já jogava no infanto. Então, a nossa geração ela começou a se encontrar, sempre Eu se sei. encontrar, porque a gente ia subindo e ele promovia cada um para as categorias de cima. Ele Aí dava uma veio Roma. adiantada no processo. Isso. Aí tinha Roma, Toninho, Barata, jogou com a gente. Barata já O era bom de bola naquela época. sempre. O Barata no SESI. Tanto é que o SESI fez questão de tirar o Barata do SESI para vir com a gente, porque o Ele Barata dava contou a muito trabalho. história aqui que o Sérgio foi lá na casa dele.
no bairro do Marco buscar ele. Foi na casa dele, vídeo levou para jantar, para almoçar, Isso. cercou o Barata de todo jeito para ele ir pro Remo, deu escola, e aí acabou que ele conseguiu sair do SESI para ir pro Remo. Nós tínhamos no ano, o nosso time tinha também o Marquinho lá de Coraci, que ele era esquerdo. Cara, Marquinho e Barata, quando estava em quadra, era muito Diz o difícil. outro, não tinha pra ninguém, né? Não, era muito difícil. Qual era o grande problema do nosso time, assim, por período? Porque a gente atacava muito, fazia muito gol, mas também levava muito gol. Ah, Porque tá. o sistema era meio assim, ó, e eu também estimulava isso. Vão lá para frente, podem fazer gol que eu dou o meu jeito aqui atrás. E nem sempre dava para dar jeito, né? Aí Mas acabava era a que a tua gente. autoconfiança, né, cara, que determinava isso aí. E outra coisa, tu percebia que dava pra explorar mais o que os moleques tinham de melhor, vamos colocar dessa forma, que era atacar. Sim, justamente. Então, nosso time era extremamente ofensivo, porque eles tinham muita habilidade. O Roma, muito habilidoso. O Roma Então, tava lá, então, só confirmando aí. tava o Remo. Joguei com o Roma no Remo também. Não sei se foi infanto, se foi infanto juvenil, que a gente. E também no adulto. Então, essa galera começou a explodir. Todo mundo, o Sérgio, dando essa moral para jogar no adulto. Nós fomos pro adulto e ele começou a Muito juntar novos todo. ainda, né? Já disputava a categoria Novo. adulta. Talvez, Flávio, eu acho que o mais velho era eu devia ter o quê? 20 anos, porque na época juvenil era até 19. Com 19, eu fui para o adulto, mas eu não tive tanta oportunidade, porque quem estava lá era o treinador, era o Felipe, o cara de porco, que a gente chama, só que tinha o Sávio da época, o Sávio era muito bom. Então Sabe, nós, era grandalhão, né? e isso, nós chegamos no adulto, esses atletas, eles eram o bambamã da época. Sávio, tinha o Buraco, pô, jogar contra o Buraco era um terror. O É Buraco fazia até impossível. gol quando ele É queria. impossível a gente falar em futsal e não falar no Alexandre Buraco, né, cara? É impressionante. É, o Buraco ele fazia gol quando ele fazia gol. Teve, teve um jogo, nós estamos lá pelo adulto, a gente, por exemplo, eu mais velho com 20 e a outra turma tudo com 17, 16, 18. Nosso primeiro jogo, assim, nós no adulto, lá em Marituba, quando existia jogo lá ainda, nós pegamos, parece que de 8-1 deles, do COPM. E a gente foi calejando também com essas derrotas, né? Foi calejando com essas De uma derrotas. forma Mas precoce, né, cara? foi, e assim, e o Sérgio era o único que promovia isso, da moral para a categoria de base. E essa moral que ele dava proporcionou a gente ficar cada vez mais seguro para jogar no adulto e começar a brigar por semifinal, por final, ganhar turno, ir para a final de estadual. Isso proporcionou muito, deu uma E canja muito ele, grande. e ele cobrando de vocês, né? Sim, para te ter uma ideia, ele pedia tempo. Bora fazer tempo. Assim, ele falava, era palavrão. Tem que jogar, pô. Era, era só isso. Ele tinha um negócio Eu vi de muito chamar, isso aí. Eu vi muito isso chamar, aí. chamar a atenção do atleta. Aí ele tava puto com o atleta, ele pegava pela camisa e falava na cara do atleta e gritava. Se hoje fosse fazer isso, ele estava eliminado, Sérgio. É. Hoje em dia não tem mais espaço, mas na época isso para a gente era extremamente motivacional. A gente entendia que não era uma ofensa, porque não tinha técnica, e ele botava a gente para jogar de qualquer jeito. E ele estimulava a gente a ser brigão. Eu te confesso, teve um ano que É. foi muito engraçado esse ano. Eu tive mais jogos fora do Por que dentro. suspensão. Sim, do que dentro de quadra. Foi mais ou menos assim, sei lá, 27 jogos eu fiz e fiquei de fora 29, 28, porque Nossa. eu tinha as pessoas, a galera comenta que meu estilo era assim, eu era muito bom embaixo da trave. Tu não gostava muito dessa coisa de fazer goleiro linha, né? Não, porque eu confesso que eu não tinha a habilidade para isso, porque a gente não treinava. Hum. Como não? Por que não treinava? Porque o nosso time era muito habilidoso e o Sérgio descartou isso.
Ele não pegou isso para ele, para os times na categoria adulto, porque o time era muito habilidoso, então ele achava que não precisava. E eu fui só mesmo para defender, raramente ia com o pé. Eu acho que E se eu olha, fiz. devo aproveitar para dizer o seguinte: com as pessoas com quem eu já conversei, inclusive aqui veio um especialista da posição, que você conhece muito bem, chamado André Wilson. Ele diz que, como a gente costuma dizer, lá na trave, na linha do gol, você foi o melhor que ele viu aqui no futsal paraense. O André Wilson É, falou isso, tá? Ele é, inclusive disse que incentivava às vezes você, pô, Valber, faz o goleiro linha, bora lá. E você dizia, não, eu quero me especializar aqui, defendendo o que é, né? A atividade fim, vamos colocar assim, do goleiro. é verdade. Acabava que eu, como tinha todo esse recurso, o Remo tinha muito esse recurso, eu me especializei em defender. E atacar ficava mesmo para os atletas. Mas claro que em determinados momentos falta. Tanto que quando começou o apogeu de goleiro linha, já aqui em Belém, eu acabei ficando um pouco. Eu acabei não, eu fiquei para trás, porque eu era para defender. Então tinha Então, jogos, por se exemplo. fosse hoje, você repensaria isso aí? Ah, sim, com certeza. Até para que eu ficasse mais tempo no auge, Uhum. né, do futsal. Eu com certeza repensaria e faria a questão de trabalhar o goleiro linha, porque a gente entende hoje que é importante, entende que é preciso numa situação A de emergência. dinâmica do jogo hoje tem que ter, não tem jeito. Não, tem que ter, porque você passa a ser realmente mais um. Agora, eu também acho que o goleiro linha é uma coisa que precisa ser treinada. Não dá para ser no oba-oba. Ah, tá. Dizer assim, olha, Valber, hoje tu vai ser goleiro linha. Não pode ser assim. Não pode ser. Assim como pegar qualquer jogador de linha e botar no gol para fazer o goleiro linha, porque ele não treinou isso. Por mais que ele Uhum. tenha mais habilidade do que o goleiro, eu acho que precisa ser treinado até o jogador de É porque vai linha que chegar vai uma hora ali que ele vai ser exigido para defender e ele vai deixar o time a, em maus lençóis, né, meu irmão? a desejar. E taticamente, os outros jogadores precisam saber o posicionamento para que efetivamente o goleiro linha tenha sucesso. Porque Isso. se taticamente não tiver aquele treino, não tiver essa bola bem trabalhada, certamente é gol do adversário. Por isso que eu acho que precisa ser bem trabalhado. Não dá para ser no oba-oba. Quando chegou esse boom aí do goleiro linha, eu, por exemplo, quando fui na SMAC, o SMAC teve grandes goleiros, por exemplo, o Kleber, que eu joguei junto com o Kleber. O Kleber era muito bom com os pés, O muito bom. Kleber definiu vários jogos pelos times onde ele atuou. Kleber Seabra. Inclusive, tem E muitas imagens que circulam aí com o Kleber decidindo mesmo é, e jogando como goleiro, que ele ia lá na frente, trocava passe, enfim, e chutava para o gol. Realmente foi um dos grandes valores do futsal paraense. ele, ele foi, acho que, um dos pioneiros aí nessa questão de sucesso, né, como goleiro Aham. linha. Eu digo que ele realmente tinha habilidade para isso, era muito bom também embaixo da trave, mas ele era melhor ainda com os pés. Então, também, quando eu fui para a SMAC, eu passei algum tempos no banco, jogava, estava no final, no segundo tempo, por causa dessa oscilação de goleiro linha, que comecei aí posso dizer, perder um pouco de espaço, né, no futsal por causa disso. Não foi nem tanto a idade. Aí chegou, e com isso também chega as outras coisas, que o futsal já não está mais dando, a gente tem que trabalhar, e nesse trabalho a gente acaba deixando as coisas mais de lado do futsal, né? Acaba deixando. Mas voltando ao Remo, tem uma Ah, história engraçada. conta aí. Galera Foi gosta de história, tu sabe disso, né? foi uma Tu és decisão. um bom contador de história, Val. Olha, eu me esforço, eu me esforço. Essa que vem aí, engraçada, é mais ou menos. É uma Cara, história boa. acho ela mais interessante. Tá, Eu então vou bora colocar lá, bora assim: lá, bora lá. decisão de um turno e o Sérgio resolveu concentrar. Nós começamos essa história de time de futsal concentrar aqui em Belém. Tudo ele fazia. O Sérgio Era lá no tirava Sagres, era? lá no Sagres.
Cara, eu cheguei a acompanhar isso. Eu cheguei a acompanhar isso. Depois virou moda. Com o melhor das. Pô, Não, sem querer aqui depreciar ninguém, né? A gente está falando que depois os outros times também viram que dava resultado, resolveram fazer também. aí tá, chegamos lá no hotel, foi marcado, parece que 18 horas para entrar, tá, beleza, entramos. E nisso, a gente tem o colega, o Max, ele estava começando a tocar cavaco. E a gente ainda na alegria de concentrar, né, sem muita... Com, sabendo do que tinha que fazer, porém acabou não sendo tão séria a concentração. Aí o Dida, que também já foi Isso, tá lá em Brasília, Dida. Olha a história aí. aí o Olha Dida tudo, vai. mas o Aí a Dida gente que não, vai. o Dida também não perdia a viagem, meu irmão, né? Não, o Dida era um terror. Aí a gente vai pro hotel, começa a concentrar e depois chega o Dida com a notícia que um amigo dele faleceu. Esse amigo faleceu, ele ficou extremamente abalado e nessa época o Dida ainda bebia. Chegou extremamente abalado e foi lá pro hotel concentrar com a gente. Aí ele chama o Max e o Max, cadê teu cavaco? O Max, pô, tá aqui, eu vou tocar só um pouquinho. E é plástico. Esse Dida, porre, ficou enjoando quase que a madrugada toda para o Max tocar cavaco para ele, porque o amigo dele tinha falecido. Paz, ele não deixou ninguém que estava no quarto dormir, porque ele queria que alguém ficasse tocando para ele e ele enjoando, cantando. Paz, esse dia perturbou a gente. Resumindo, nós saímos para jogar, não influenciou no resultado, porque o Dida não jogou, mas assim, foi uma concentração de tanto barulho que era para ser que a ideia de concentração é você descansar, Isso, relaxar, é não dormir, concentrar. não dormir tarde. E esse Dida enjoou, porre, e falando pro Max tocar esse cavaco pasto quase até amanhecendo. Agora você vai me contar, porque eu sou um cara bem informado, dentro dessa história aí, quem foi que entrou com o garrafão de vinho? Hein? Eu É, sou um cara bem informado. Quem foi? eu te confesso que eu era um dos que puxava o bonde nessa, né, nessa história de Ai, beber. Aí eu disse, não. E aí eu entrei e então foi, você levou, foi você que levou. eu levei Dentro para da lá, sua mochila. sim, justamente, dentro da bolsa. Aí chegou no outro dia, todo mundo fingiu que não Pelo teve menos era nada. um vinho bom, de boa qualidade, Evandro. Mas quando, Plácido, era aquele vinho do mais barato, que nem tinha dinheiro para comprar um vinho bom, era do mais barato, Era mas a gente aquele. Vocês não ficaram com dor de cabeça pro dia seguinte? Mas quando? deu dor de cabeça no Dida, porque ele estava o pior de Ele todos. extrapolou. Ele estava o pior de todos. A desculpa foi o falecimento do amigo. Ah, E rapaz. teve outra, Plácido, também Ah, uma outra concentração. Esse é do nosso. Essa quem participou muito dessa loucura aí de concentração ainda foi pelo Remo? Ainda pelo Remo. ainda pelo Remo, isso já pelo adulto. Foi o nosso amigo Márcio Animal, que faleceu há pouco Ah, tempo. o Márcio Belém, né? Desse É, encontro que vocês tiveram agora, reunindo a turma ali do final dos anos 80 e da década de 90 do Remo, inclusive eu publiquei nas minhas redes sociais, vocês fizeram uma homenagem ao Márcio Belém, né, que participou deste grupo. Para quem não sabe, só para a gente deixar aqui bem claro, Márcio Belém foi um grande jogador de futsal e jogou também futebol profissional no campo, né? Futebol de campo. foi. Pelo Clube do Remo, faleceu aí. Faz o quê? Uns 2 meses, né, cara? No máximo 2 meses. E vocês Ele, fizeram come... uma homenagem a ele. ele começou no futsal e teve a oportunidade de ir para o campo, né? E de lá ele teve até título nacional pelo Remo de Campo. A homenagem que nós Isso, fizemos, campeão em 2005 da Série C. Série C, Isso, justamente. isso, isso. A gente sempre procura reunir essa turma que jogou com essa pegada aí desde 89, procura reunir uma vez por ano, que é a nossa Isso faz confraternização. muito bem, né, cara? Isso faz muito bem. É. Sabe por quê, Plácido? Porque um dos princípios que o Sérgio sempre falava para a gente
é que ele sabia que a maioria não ia ser jogador. Porém, ele queria que quando nós estivéssemos mais velhos, sem Permanecesse a jogar, união. e isso, tivesse essa união, se fossem homens de caráter, e que sempre pudessem se reunir, porque a amizade é tudo. Então, muitos, principalmente os que sempre jogaram por muito tempo nos mesmos clubes, como eu, Gledson, Alex, o próprio Dida, mas não estava esse ano, o Márcio, tem inúmeros atletas, a gente procura se reunir. E nós fizemos lá uma oração, né, para ele, e também a foto dele ficou atrás na nossa foto desse Vocês ano. fizeram uma tela, fizeram uma composição de imagens ali e tal. Isso, para homenagear. Isso é muito E, bom, cara. E a história? e nesse dia, lá no hotel, Mais uma de concentração. Meu irmão tem tanta história de mais. concentração. Eita. E nessa brincadeira aí, nós inventamos uma guerra de extintor. Plástico, Ah, molecagem. Era ah. garotos Como é que aí jogando os numa. hóspedes do hotel não mandaram vocês embora de lá? Não, teve reclamação. Lógico Teve, que rec... teve, né? Sim, e teve reclamação. aí? Aí só que é aquela história assim de que é o Remo, né? Aí o Remo tem uma certa. Tem muita bagagem, então acabava que eles respeitavam. Mas assim, a gente teve que parar por um. Só que nós pegamos. Plácido, o corredor ficou uma Só loucura. E espuma. esse Márcio, enlouquecido com o extintor de um lado e a gente do extintor do outro. Rapaz, a gente ia para a concentração, a gente mais se cansava por causa dessas loucuras do que descansava para Vocês concentrar. ganhavam os jogos, pelo menos? Ganhávamos, sim. Só que o jogo mais doído, que também teve uma concentração, foi a final contra o Paysandu, no SESI, em que o Paysandu foi campeão, em que o COPM foi campeão da arquibancada. Eita. Eu acho que Rapaz, se eu foi não me uma engano, o das. Cledson contou essa história aqui, né? Foi uma Ele das. estava assistindo ao jogo de vocês e foi beneficiado pelo regulamento. Isso, eles Beneficiado, é bom que se entenda. O regulamento favoreceu ao isso. senhor. A verdade, o único resultado que não podia dar era o empate. E o CLPM, todo o time do CLPM foi para lá, ou a maioria foi olhar esse jogo. Porque tinha interesse. Ah, rapaz, foi nesse também, viu, o Valber? Que o Dida invocado, ele só queria um pé, né? E invocado, ele saiu lá pro rumo dos Jurunas. Ele não sabe nem quando ele apareceu na casa dele. Ele mesmo contou aqui pra gente, num E dos ele, e, episódios ele, aqui. e ele falando com a gente que se o Sérgio coloca ele ia fazer o gol contra. E falou isso Só, também. Falou isso só, também. só para o CLPM não ser campeão, porque a gente tinha uma rivalidade, era mais com o CLPM, porque era o time do momento, né? Ganhava tudo, e a gente tinha essa. Esse sim era rico, né? O Esse era rico, esse era O rico. CLPM era o time que tinha massagista, tinha roupeiro, tinha material de treino, Gente, para tinha quem uma não sabe, estrutura. gente, o COPM era o time do clube de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará. Portanto, uma baita estrutura à disposição, além de É, grandes jogadores também. isso. E ressaltar também que não eram militares, né? Eram civis Isso, isso. que jogavam. Por isso ficava um time muito forte, era um time que teve uma hegemonia aí durante muitos anos. E nós participamos disso. Então, essa derrota foi a mais doída para o CLPM, porque eles na arquibancada foram campeões. Aí foi aquela tristeza desse jogo. E o CLPM, a gente tinha tanta. A rivalidade era tão grande, e assim, uma rivalidade instigada muito pelo Sérgio. O Sérgio, ele instigava muito, e se a gente ia na onda. Aí ele pegou, o CLPM jogava, a gente começou a entender um pouquinho mais de técnica, começou a se policiar para algumas coisas, mas não que fosse um treinamento tático, né, que o Sérgio passava. Era muito na garra, na vontade, né? Na Nós determinação. passamos a observar algumas coisas e aí tentar atentar para aquelas jogadas que poderiam resultar gols. E a gente começou a crescer no adulto e impor também o respeito dos demais.
porque o CLPM tinha Marcos Velha, Depois você foi para lá, né, cara? tudo isso. Aí fui para lá. Quem me chamou foi o Clédson. Aí o Clédson, pô, Val, vem para cá, o Coronel vai falar contigo e tal, tu vai querer vir? Pô, vou, era um time campeão, todo mundo queria jogar por lá. Aí, eu acho que eu chego lá, todo mundo também já me conhecia, a gente começa a ambientar, e eu sempre tive a minha saída do gol para pegar a bola, ela era muito tá, forte. Pera lá. Bora esclarecer. Você saía do gol para pegar a bola e quem estivesse com ela. Sempre sobrava para um atleta. Inclusive para um cidadão, que era muito amigo seu, que vocês iam juntos para os treinos, já na época de CLPM, você falou que ele te levou para lá, fez a ponte para você ir, e num dos treinos ele foi com a habilidade que tinha, ele foi e lhe encarou e você saiu, né? Lá no meu tempo chamavam de catrepa, saiu dando um catrepa nele. E aí ele disse, meu amigo, o que é isso? Ele disse, não, eu tô aqui para garantir... eu tô aqui para garantir a minha vaga. Por que você saía assim, meu amigo? Conte aí pra gente. Esse era porque, o Clédson. Assim, acabava, eu sempre gostei para jogar assim, tentando me antecipar a bola que ia chegar para quem estava sobrando. E nessa de antecipar, na maioria das jogadas, eu chegava primeiro, mas o contato existia. Tanto que eu não fui jogador de ser tanto expulso por causa disso. As minhas expulsões eram por reclamação acintuosa, mas não pelos carrinhos que eu vou falar assim, que eu dava em quadra. E aí, numa bola de treino, um grande abraço para o Clédson, que me levou para lá. Tá vendo, Clédson? Tá vendo como é que é? Ele pegou e uma bola, ele adianta a bola, e o Clédson extremamente habilidoso, ele adianta a bola e passa, quando ele adianta a bola, eu saio do gol, mas eu dou um carrinho que eu levantei o Clédson, mas eu não peguei nele primeiro, eu peguei bem na bola. Ah, tá bom. Aí cadê o lance? Cadê o lance para mostrar? Aí ele vira para mim, não tinha VAR. Não tinha nada nessa época, ainda bem. Aí ele vira para mim, você, Valber, que isso, Valber? Eu para cá. Eu falei, pô, Clédson, me desculpe, irmão, mas eu estou defendendo o meu aqui. Eu tenho que garantir minha vaga. E essa história é muito boa, moleque. Essa história... Pô, até hoje ele me encarna que, pô, Valber, eu te levei para lá e tu queria quebrar minha perna. Quebrar o teu parceiro de clube, teu empresário, aí não dá. Ele era teu parceiro e empresário também. Empresário. Te levou para lá. Verdade. Ele levou outros também, porque a estratégia, do CLPM, qual era a estratégia do CLPM? Era enfraquecer os adversários. Justamente. Então ele começava a minar. Olha, teve um jogador que não vou citar o nome, ele era mais velho do que a gente, ele não jogava no Remo, jogava em outro clube. Ele foi chamado para o CLPM e isso foi bastidor, foi falado pelo próprio quem contratou. Pelo vigor físico, mas o vigor físico porque ele era para tirar o jogador do outro time. Ele, quer dizer, olha, fulano, entra lá, vamos lá, vai naquele lá. Não que ele não fosse um craque, só que o vigor físico dele ele era tão avantajado que quando ele chegava numa bola, os outros atletas tinham até medo de dividir com ele. É mesmo, rapaz, eu tô pensando aqui, sabe? Eu tô tentando me situar aqui. Ele ia muito pesado, não é? Gente finíssima, mas quando chegava em quadro, o cara era bruto. Ele é do bairro do Jurunas? E ele foi pro CLPM. Hein, Valber? Oi? Ele é do bairro do Jurunas? É o Adil, eu acho que é Adilson o nome dele. Era um negão. Não, rapaz, era o Adil, não era? Isso! Ele era um negão grandão, assim. Quando ele chegava, não tinha ninguém que quisesse encarar ele, que ele era muito bravo. Então, essa estratégia o CLPM usava. Então, ele enfraquecia os outros. Tanto é que saiu quase todo mundo do Remo para ir para o CLPM. Agora... Além das questões financeiras também, né? Não, sim. Além da estrutura que o CLPM dava, ele era o clube que melhor pagava na época. E todo mundo queria ir para lá, porque no
o Remo dava ajuda de custo e dava bolsa nas escolas, enquanto que o COPM já passava a dar dinheiro e uma estrutura melhor. Então ele foi, a cada ano ele se reforçava dessa forma. Quem dava trabalho do outro lado, o Coronel Piedade, que assim, foi um diretor excelente, ele levava para o COPM. Isso. E falando de diretoria, a gente tem que tirar o chapéu assim para a gestão, tanto na federação como no clube, do Coronel Piedade. Alô, Coronel Astrogildo Piedade. Ele tá muito mal, viu, Valber? Tá morando em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, tá morando mal. Alô, Mandar um Coronel abraço. Piedade, um abraço, meu amigo. Assim como o Toninho também, que estava com ele também nessa gestão. Eram caras assim que fez muito gostavam bem na federação e no COPM, né? No COPM. Tanto que eu acho que a questão da imprensa no futsal da nossa época, ela foi mais, ela teve mais presente pela gestão dele e o Edson Ari também, que foi meu diretor na turma também. Edson Ari Fontes. E isso, o Edson Ari também fez muita mídia, ele ajudou muito o futsal a crescer. Para ter uma ideia, na nossa época, enquanto Remo, jogando pelo adulto no Remo, a gente enchia o ginásio da UFRA, lotava. Tu tá esquecendo que eu via isso, né? Tu lembra que o nosso clube, o Remo, ia lá e o ginásio era lotado para ver o Remo jogar. Verdade. De tanto que a gente encantava, né? A UFRA que naquela época era FICAP, né? Isso, que era a FICAP. E os jogos lá era a sede do futsal na época, né? Era lá na FICAP. E a gente chegava para ir cobrir, no meu caso, para ir cobrir, aí chegava aquela turma, rapaz, aquele povo chegando, entrando no ginásio ali, quando a gente via estava lotado, era muito legal, era muito bom. Uma época muito boa. Por isso que eu digo que foi a época de ouro do futsal paraense. Eu nem estou falando de questões técnicas em quadra. Eu estou falando do interesse, do apelo que o futsal tinha naquela época. Do público, Nós fizemos jogos também aqui no Abacatanha, na Nindeu, que nós até perdemos uma final para o COPM, o ginásio lotado. Também. Educação física, que é o EPA hoje que chamam, ginásio de educação física lotado também. Jogava. Então, o nosso time era só time de garotos, mas que levavam muito público para o adulto. E isso dava para a gente uma alegria muito grande. Olha, uma história aí. Deixa eu te perguntar uma aqui. Eu acho até que pode ser essa que tu queria contar. É verdade que durante a comemoração, é essa aqui? É verdade que durante a comemoração de um gol, aí disseram assim, olha, vale dedo no olho. Aí você foi com o dedo no olho do Humberto. Conta essa história pra gente. Eu até comentei com ele essa história agora, domingo, né, na nossa resenha. Na resenha de vocês lá no... Se encontrou. Eu sempre fui muito... Como é que eu vou colocar? Aceso. Muito vibrante, de chamar muito a atenção dos meus jogadores. Eu sempre falei muito em quadra. O goleiro tem essa posição que, vamos usar o termo, uma posição privilegiada quando se trata de observar o jogo. Então ele tem que cantar as jogadas, como a gente diz. Verdade. Essa era uma característica minha. Eu falava demais o jogo e acabava posicionando muito bem os jogadores. Isso foi um diferencial muito na minha posição e na minha trajetória aí do futsal. Aí tá lá o nosso jogo, um jogo muito pegado, muito difícil. E o Humberto me faz um gol, eu acho que foi o gol da vitória. Pô, aí ele vem de lá, negão, bacana. Pô, quando eu vou para bater na mão dele, eu dei uma dedada no olho. Dele. Calma lá, foi no olho. No olho, uma dedada no olho do Humberto. Que esse Humberto, eu não tô enxergando nada. Eu digo, porra, Humberto, desculpa, cara. Acabou. Tiraste que o homem do jogo, cara. Tirei, ele teve que sair do jogo porque na comemoração eu passei dos limites. Então era muito vibrante com o jogo. Eu não sei se tu vai lembrar dele agora, o Davidson, que hoje em dia joga na Itália. Lembro, cara. Lembro, sim.
O Davidson ainda estava com a gente no Remo. Beleza, aí um craque de bola, né? E ele, enquanto no Remo, ele tinha um amigo que sempre ia olhar os nossos jogos. E esse amigo, então, até então me adorava, né? Porque eu estava pelo Remo e o Davidson também estava pelo A Remo. tua fase tava pai d'égua, né, Valber? Sim, estava muito bem. E ele, porra, pirava comigo lá no gol, adorava. Aí o Davidson, no determinado ano, resolve ir para o CLPM e ele, nesse ano, ainda estava no Remo. E aí ele virou, vou colocar assim, adversário, É. né? O Davidson, e o amigo dele passou a torcer para o Davidson, então torcer pelo CLPM. Ele era Lá, Davidson Futebol Clube, o cara. Davidson Futebol Clube. E ele tinha mais ou menos a nossa idade. Se eu estava com 20, ele devia ter 21 no máximo 21. Mas ele era aquele torcedor de estar gritando em quadra e xingando os adversários. Ele era assim, extremamente empolgado como torcedor. Aí tá, no jogo Remo e CLPM. E eu pelo Remo ainda. E como eu sempre fui com muita vontade na bola, sempre fui com muita vontade nas minhas saídas, Os adversários que o digam. sempre fui muito forte, ele pegou e ele começou a me ofender em quadra, torcendo pelo seu PM. E eu já puto da vida, né? E Mordido com nesse ele, dia, né? e eu acho que parece que nós perdemos o jogo nesse dia. E rapaz, ele falou, ele gritava de lá, né? Pelas minhas saídas, assassino, expulsa esse Nossa. assassino, ele vai matar alguém. E eu não me controlei. Rapaz, acabou o jogo. Eu tirei meu material, saí da arquibancada para brigar com ele na arquibancada. Olha, foi a Nossa. única vez que eu te confesso que eu briguei. Eu saí da arquibancada, saí procurando ele, aí nós brigamos, aí todo mundo se meteu. Eu sei que foi uma confusão. Eu te confesso que nesse dia, por ter perdido, ele me irritou bastante. Eu saí do jogo, foi uma confusão, porque ele era Davis Esporte Clube e ele começou a me ofender demais. Eu pegava na bola dele, assassino, por causa das minhas entradas. Aquilo foi te enervando já, né? Aí quando acabou o jogo e ainda perdeu, eu fui para cima dele. Foi uma confusão tremenda. Valber, bora. Ainda tem dessa história aí? Não, tem uma observação do CLPM, Tá? da Eu só ia te torcida do. perguntar o seguinte, qual foram os teus títulos, assim? Bora falar só um pouquinho, só para as pessoas se situarem É, também. Teus títulos, Valber. tá. Enumera aí pra gente. Fala de um jogo Tá. interessante também de título aí. Nas categorias de base, Plácido, dos 11 anos, eu acho que até os 19, quando era base, eu só não fui campeão paraense por 3 anos. O resto, todos foram títulos pelo Remo. Foi título também pela Combronze, lembra da Combronze? Que tinha Lembro. Combronze. Que tinha o Eu Galvão fui... na Mário Covas. Isso, nós fomos Era campeão o infanto. Samuel, o técnico? Não, era o Sérgio. O O Sérgio Sérgio, foi nesse pra lá, eu não lembro dessa fase, cara, olha. foi. Nós passamos um ano lá, porque o Sérgio saiu do Remo Brigou lá e e saiu, foi. né? E foi. Brigou lá para variar e O foi Samuel, mas para. o Samuel era do time principal, não era o técnico? Da Combronze? Isso, ele pegava, ele treinava o juvenil e também o adulto, o Samuel. Aí o Sérgio ficou com o infantil ficou com as categorias de menor idade. Aí fomos também campeão pela Combronze. E o nosso adversário na categoria de base já era o CLPM, porque já tinha Combronze e tinha CLPM também. Já era. E no adulto, eu não consegui ser campeão pelo Remo, eu fui vice em um ano e fui para o CLPM para ser campeão pelo Quanto CLPM. tempo de COPM, Valber? Eu passei lá, eu acho que 3 anos no CLPM. Aí lá tu 3 anos. foste campeão. Foi lá que eu fui campeão. Pelo Remo, nós só fizemos mesmo grandes jogos e campeão mesmo adulto pelo CLPM. Mas categoria de base nós fomos, eu posso dizer que eu fui campeão quase que todas as categorias. Perdi um ano juvenil, perdi um ano infanto e eu lembro que um ano eu fiquei sem jogar. Foram os 3 anos que eu não fui campeão paraense.
E essa questão me levou para a seleção paraense, né? Como é que foi a Ah, experiência na seleção? Conta pra gente aí. foi muito boa, Que porque ano a era gente esse? Bora situar de novo. nós conhecemos um mundo aí na seleção que a gente não via, né? A gente estava Que acostumado a ir ano para a era Taça esse, Brasil. Valber? Que ano era Oi? esse? Ano. Isso, 97, eu acho. Aham. O ano não, acho que foi 97. Quem era da seleção? Tu, quem mais? Bora falar de nomes aí. O treinador era o Marquinho, né? O treinador era o Marquinho, goleiro chegou a ser o João, lá do Jurunas, o Leandro, que foi do Paysandu no período dele, foi o goleiro. Aí vinha o Ronaldo, Gledson, o Jares, cheguei a jogar com o Jares, O tanto no Jales também CPM, já esteve aqui no canal. cheguei a jogar com o Jares tanto no CPM como na seleção, porque a seleção ela era Nessa assim, época o Gilberto já tinha sim, voltado para o Pará? O Galo, o Gilberto, a gente teve o prazer, porque ele veio com o status de Tinha sempre foi jogado na craque e jogou Espanha, né, fora do cara? país. Ele jogou fora do país, o Gilberto veio com uma bagagem muito grande. Aí joguei com o Gilberto no CPM e também na seleção. Também uma pessoa assim, fora do comum, muito gente fina mesmo, muito tranquilo. E a seleção era assim, ela era um ano e depois de 2 anos tinha novamente a convocação. Então eu passei nesse meu período aí do futsal, na minha ascensão, até realmente 20, acho que 26, 27 anos, fui chamado 3 vezes para a seleção. Então nós jogamos com grandes craques aqui, ou pelo menos vimos jogar. Falcão, não jogamos contra, porque ele caiu numa outra chave. Manel Tobias na minha primeira Taça Brasil. Isso foi bom ou foi ruim? Não, foi bom que a gente via a diferença, né, do nosso É, né, cara? futsal para lá. E assim, a estrutura dos outros times lá fora já era muito interessante, né? A gente indo Taça Brasil de clubes, nós íamos pelo Remo, a gente já via bastante a estrutura em termos de agasalho, material, a gente já via essa Na diferença, era muito chegada, na apresentação já dava para perceber. já era muito nítida. Agora, já na seleção, conseguir equiparar a questão de material. E também no clube, pelo CLPM, a gente equiparava o material, porque era um time que tinha mais estrutura. Né? Como para a gente ter uma estrutura boa, o Sérgio acabava tirando muito do bolso, é que fazia a gente ser sempre ter bons materiais. Né? Então a seleção, o meu voltando à seleção, a minha condição de ter sido um bom atleta durante esse período me levou 3 vezes para a seleção, chegando a passar de fase. Pelo Remo nós tivemos uma Taça Brasil que ela era e jogava no estado um jogo, depois voltava para Belém, fazia um jogo aqui em Belém. Nós fizemos jogos também memoráveis pelo Remo nessa Taça Brasil. Ou seja, eu posso dizer que no futsal eu fui bastante vencedor. Sempre cheguei Então nas. você está me dando uma deixa para te perguntar o seguinte: pintou, ou pelo menos ficou perto assim de uma oportunidade de você se transferir para outro estado? Sim, no período foi uma Taça Brasil para São Paulo, mas acabou não se concretizando pelo Remo. Mas acabou não se concretizando. Aí eu voltei para cá e a coisa esfriou. Né? Mas houve sim. Assim como eu tive a oportunidade de ir para campo, futebol de campo, e eu Qual não é a tua quis. altura, Evalver? 1,80. Já dava, né? Se bem que os Já, goleiros hoje estão de 2 metros, né? nessa época dava. Então, só que como eu preferia o futsal e achava que me Mas tu enquadrava jogava melhor, futebol pelada também. eu nunca joguei pelado, eu nunca É gostei. mesmo, rapaz? Nunca jogou? Nunca gostei. Eu brinco que a pelada de campo eu não jogo nem hoje em dia, porque se eu não sei fazer direito, eu prefiro não me meter. Ah, tá. Aí,
Se for porque assim, pastor, acaba que a gente é cobrado. É. Ah, esse Porque, cara, tu sabe quem é esse cara aí? Esse cara é é, o Valber, pô. Foi campeão pelo Remo, categoria de base, foi campeão pelo COPM. Olha aí, olha aí. Esse mão de lajota aí, olha aí. justamente. Então, para eu não ser cobrado daquilo que eu não sei, eu acabo nem indo jogar, porque não é minha praia. Só que eu sempre brinquei assim: não me convida para campo, mas se tu quiser um futsal, tu pode apostar a tua vida, que eu te garanto que tu vais ganhar. Eu, eu sempre brinquei. Então, Valber, o que é que o futsal te deu na tua vida? cara, o futsal, assim, eu posso dizer que ele foi o pontapé inicial, principalmente profissional. Na verdade, o futsal ele me possibilitou estudar em escolas particulares, coisa que a minha mãe não teria condições de pagar, meu pai muito menos. Então, o futsal ele me trouxe de base logo a oportunidade de estudar em escola particular, fazer bons estudos. Me trouxe também a possibilidade de cursar a faculdade, O que é que você né? fez na faculdade? Eu fiz na SMAC o direito, fiz bacharel em direito na SMAC. Não exerço porque eu sou formado em técnico em radiologia e o Remo, na época, pagou o meu curso, né? Então, o Remo pagava meu curso e ainda me dava a ajuda de custo. E dentro do futsal, Esse curso de direito na SMAC foi porque você atuou pela equipe de futsal da SMAC. isso me deu direito a ganhar bolsa, isso. Eu fui bolsista lá na SMAC. Você foi campeão na SMAC? Fui campeão pela SMAC. Campeão Adulto, pela SMAC. evidentemente, já, né? Aí. Só que a SMAC acho que foi o período mais curto que eu passei lá, porque eu praticamente já estava no final, e foi quando entrou a questão do goleiro linha, né? Tá. Que a gente já Aí, falou lá no início. aí eu acabei jogando pouco tempo, mas me possibilitou entrar em uma faculdade, né? E não custear do meu próprio bolso. E a questão da radiologia, lembra da São Brás Saúde, o Hospital São Brás Saúde? Eu sei, lembro, sim. O Hospital São Brás Saúde era do pai do Manuel Paulo, que jogava comigo no Remo, Hum, né? Então, quando eu me formei, eu fui lá com o Manuel Paulo, disse, pô, Manuel Paulo, eu estou precisando trabalhar, consegue pelo menos um estágio para mim, ou seja, e ele conseguiu com o pai dele. Através do futsal, eu também comecei a trabalhar. Então, o meu primeiro emprego foi lá por causa do futsal. A minha formação técnica e a minha formação superior foi por causa do futsal. te abriu muitos caminhos, né, cara? Muito fora, sem contar com as amizades, né? Que elas vão abrindo um leque de pessoas que vão te mostrando outras coisas, vão te reconhecendo. Então, isso foi muito bom. Quem foi teu grande parceiro no futsal, assim? O Clédson foi um deles, né? Vocês É, faziam um trajeto no rumo do treino e tal. é Apesar de assim, você ter dado uma voadora nele, mas isso aí a gente vai esquecer. aí, ainda bem que essa voadeira nele não foi pro coração. Ele Ainda teve um bem. episódio parecido com o saudoso Márcio Belém também, que até o também saudoso irmão do Cledson queria brigar com o Márcio e tal. Ele contou essa história. No primeiro, é Isso. só ir, olha, atenção, galera. O episódio do Cledson é o primeiro aqui, tá? E tem uma série aí de convidados também. Esse aqui já é o nono episódio com o Valber, é só procurar no canal aí, tá? Aí É. funcionou muita coisa. Tem o Alex Melu, que é meu irmão até hoje, né? É, tem o Max também, que jogou só a categoria de base, mas é um irmão também. É Então o são. Carcaça. Sim, Max Carcaça. Ele é um irmão também. Então a gente, Como assim. era que a galera te chamava no futsal? Não, eu não, assim, o Humberto criou o apelido para mim de Aranha Negra, Olha, rapaz, que moral, hein? que era aquele goleiro, né? Um goleiro Goleiro muito bom. russo lá, né? Então, eles eram duas É o coisas que eles goleiro russo adoravam. lá, que jogava todo de preto naquela época, enfim. O Isso. Aranha Negra. Aí sabe que sabe para sacanear por causa da cor, né? Aí a galera já falava. Eram dois apelidos assim que eu tinha, que era o pessoal do Remo ali me chamava muito. Era essa brincadeira de Aranha Negra e Sombra. Era, era um Era apelido por assim conta que a da galera me chamava gozação muito. já, né? Era por conta da gozação Aí já mesmo.
era que a galera me conhecia. Então foi assim, o futsal, como eu falei no comecinho, ele me abriu muitas portas. Eu acredito que soube aproveitar, né, as oportunidades para seguir bem, assim, bem encaminhado na vida. Aí Voltando. você falava, eu sei o que, que você vai falar aí. Era referente à torcida. O que, que você queria falar naquela hora É, lá? era isso que Tá eu vou vendo só falar como eu já agora. divido o teu pensamento? Era isso que eu vou falar agora. Com relação a que era a torcida do CLPM, o CLPM é um clube que não tinha torcida, Uhum. né? Quem ia torcer pra gente era os pais, os irmãos, só familiares, porque o CLPM era um time que muita gente não gostava, porque era um time que vivia ganhando, Era o né? time a ser batido, né? E isso, era um time a ser batido, então muita gente não gostava, era pouca gente torcia pro CLPM. Quando a gente chegava no ginásio, tinha gente que só torcendo pra gente, homens torcendo que só pra gente. A gente procurava saber, pô, que história é essa aqui? Isso aqui não é assim, coisa e De tal. onde apareceu essa torcida para nós aqui? Como é que o CLPM fazia? Ele chamava os cadetes, que são, que são os oficiais, né, que Uhum. não são ainda, não acabaram o curso. Então eles eram obrigados, eu falo Vamos porque eu dizer que cheguei, eles eram convocados. convocados. Eu sei porque uma vez eu perguntei, me deu curiosidade de perguntar, né, cara? Pô, vocês estão aqui, né? A gente foi convocado e detalhe, tinha que gritar, tinha que torcer. Incentivar o tempo todo. Aí o São Paulo começou a ter torcida por causa disso, né? Porque eles iam para lá convocados, então era um time que não tinha torcida. A torcida era só os que É iam uma ser curiosidade convocados. muito interessante aí. Valber, alguma decepção no futsal? Assim, Frustração? Alguma coisa? foi um período que quando eu fui para Tuna e eu machuquei Que ano era esse? Ed Soares já, acho que 2004, Ah, 2005. tá. Como diria o outro, já tava mais para lá do que para cá, né? Ed Soares. Aí nós saímos do CLPM, porque o CLPM ele ia acabar, ele não acabou ainda nesse ano. O Coronel Piedade estava saindo da diretoria e estava entrando um outro coronel que não aceitou o que a gente estava querendo. Nós resolvemos, aí o Edson Ari foi para Tuna, nós resolvemos ir para lá, para Tuna. Então foi nesse ano que eu me machuquei, né? Eu me machuquei Qual foi a lesão? joelho. Não, eu não precisei operar, porém passei o segundo semestre praticamente todo sem jogar. Foi aí que foi, na verdade, foi uma frustração muito grande ter ficado, não pelo fato de ter se machucado, é porque eu achei que eu não ia mais jogar. Uhum. Então foi um ano muito difícil para mim. Primeiro, eu não tinha, na época, eu não tinha uma profissão ainda. Eu vivia do futsal. E quando eu me machuquei com poucos recursos, e aí eu mando um abraço também agora pro Edson Ari, que foi muito correto comigo nessa época, não deixando de pagar o salário. Ele foi o ano que eu mais me frustrei, assim, foi nessa lesão. Mas fora isso, assim, eu não tenho que reclamar do futebol, do futsal, porque foram muitas alegrias mesmo. Agora tem uma, já que você falou de alegrias, tem uma que você diz, não, esse foi o momento mais alegre, mais feliz que eu vivi no futsal. Dá para classificar? Porque eu sei que tem pergunta, eu sei que é difícil de responder. Uma mais feliz, assim, no futsal. É, Não pode falar que foi o carrinho no Clédson, senão ele vai ficar puto contigo. eu, eu acho que Ou então o foi dedo no olho, não foi o dedo no olho do não, Humberto? Não não. foi também. Foram duas coisas muito marcantes para mim, foi a ser premiado pela federação por anos seguidos como melhor goleiro, Uhum. foi uma alegria enorme, e saindo da esfera Campeonato Paraense, foi um copão que ainda existe até hoje, em Santarém, no mês de julho, campeão lá com... Eu fiz assim, uma atuação impecável, e o Netinho, que Uma campanha muito boa, né? muito boa. O meu jogo da final foi excelente. E fomos campeão com um gol do Netinho de bicicleta.
né? O Netinho, que é um Netinho craque. Lobato? Sim, O Netinho Carrapato, Lobato. uma vez eu numa transmissão chamei de Carrapato pra ele, que ele não dava folga, rapaz, pra É, o atacante, Netinho nossa. era. Aí eu disse, E olha, esse cara aí marca muito. Esse Netinho, ele parece um carrapato. é, e lá em Santarém ele inventou de fazer gol. Aí o cara fez um gol de bicicleta. Acho que foi o ápice assim do futsal, porque era uma coisa que ninguém tinha visto. O ginásio lotado, o ginásio quase desaba com a gente sendo campeão. Oh, que bacana. Aí, e lá em Santarém foram 5 atletas do CPM. Eu já estava no CPM. O Anderson, Marcos Velha, Ciro, eu, Netinho e Sassá. Sassá também Grande estava lá. Sassá. Sassá de vez em quando gostava de fazer uns gols, hein, rapaz? É, De vez em quando ele gostava de fazer os gols. então foi Ai, assim, foram 2 momentos muito interessantes que marcaram muito pela minha atuação e também pelo esse gol aí que foi inesquecível assim de ser campeão com um gol de bicicleta do como é que Netinho. tá a família, hein, Valber? Filhos, como é que é? Não tem? Como é Bem, que é? bem, graças a Deus. Meu filho está com 22 anos, né? Já estou casado há 10 anos e meu filho é com uma outra esposa, uma minha ex-esposa, e casado há 10 anos. É, Sempre quis trabalhando. saber de futsal, moleque? Não, não. Você já vai estudar que para futsal tu não presta para nada. Vai estudar. A Esse mesma negócio coisa de que. ser goleiro não, não dá Não, não certo. dá certo, não dá certo. Teve. Até falei brincando nesse bate-papo, aí conversei com o Netão, tava lá com a gente O também. Netão, o Netão. Netão, O Tapioca. Netão, gente, é o O Netão, técnico que de vez em quando eu lembro foi 2018, ele assumiu o Remo, futebol de campo, ele é oriundo do futsal, tá? Assumiu o é, campo, hoje está nas categorias de base do campo também, mas aquele 2018 ele livrou o Remo do rebaixamento. isso. Aí ele conversando comigo ontem, Tu és no remista, né, Valber? sou remista. Conversando comigo lá na nossa resenha domingo, ele, pô, vou te falar um negócio. O que foi, então? Meu filho não é goleiro. Olha o desespero do Netão, pô. É. Eu falei, é mesmo? É, Val, meu filho é goleiro. Eu digo, tá, então deixa ele ser feliz, cara. Deixa ele ser Deixa, feliz. deixa ele ser Ele queria feliz. que tu desse umas dicas pro moleque. E Valber, alguém para agradecer, assim, cara, uma pessoa que tu diz, pô, ainda agora tu falaste, né, do Coronel Piedade, tu és muito grato ao Sérgio Ricardo, que é saudoso já também. Quem E mais tu falaste? O Edson Ari. Mais alguém que tu gostaria de deixar uma mensagem final aí? Max Fernandes, né? É um Max cara, Fernandes. até hoje, tá com a gente nos grupos de WhatsApp, ele tá muito com a gente. Mandar também um abraço pro Coronel Piedade. E os irmãos aí do futsal, que não são irmãos de sangue, mas a gente trouxe para a vida, que são meus amigos mesmo, independente de qualquer coisa. Alex Melu, Max, o próprio Clédis, né? São pessoas que estão sempre ali. Ricardo. Ricardo, tem o Marcelo Camarão, é uma turma que a gente realmente se respeita, se Como é que é considera. o DJ? Quem é o DJ? É o Praga, né? Sempre conhecido no nosso meio como Praga. Então, como a gente fala, a gente não pode, agora, depois de velho, que eu brinco, você não vem querer Mudar ter esse outro nome. negócio. Não, não dá. Depois de outro nome, depois de velho, querer ter outro nome. Então, fica Praga até o final. Esses são os agradecimentos aí. E, assim, a Deus também, né, pela oportunidade que o futsal me trouxe, que eu acredito ter soube aproveitar, me abriu muitas portas, tanto para os estudos, como na vida profissional. Então, eu sou muito grato também ao futsal, porque isso me proporcionou ter uma vida tranquila, né? Uma vida sem muito aperreio. Por mais que não tenha dado rios de dinheiro, mas me trouxe muitas oportunidades. Eu sou muito grato ao futsal. E o que a gente fica mais feliz, Plácido, é que é o reconhecimento das pessoas quando encontram a gente. Tem gente, às vezes eu estou no meu trabalho, chega aproveitando, eu sei que está acabando, mas aproveitando, tem gente no meu trabalho que às vezes vai fazer um exame comigo, ele está lá fardado de bombeiro, ele diz, eu te conheço. Eu falei, pô, tu me conhece, cara? Tu não jogava futsal? Eu falei, porra, é muito bacana. Pô. Aí faz aqueles elogios. Rapaz, esse reconhecimento não tem preço, moleque. É muito bom, é muita Não tem gente. Aí, preço isso aí. e às vezes uns que eu falo
como se eu conhecesse, mas eu confesso que às vezes eu nem lembro. Tu fala para manter ali a política da boa vizinhança, não é? Mas a Acontece pessoa. comigo também, acontece com as pessoas também. Às vezes o E a cara pessoa fala, chega e tal, e começa a conversar e tal, e eu aqui tentando me lembrar, mas eu tô ali levando papo normalmente e tal, isso. entendeu? E as pessoas falam com um respeito muito grande. Isso que eu Isso. acho bacana, sabe? As pessoas ainda hoje no futsal, eles me respeitaram muito pelo aquilo que eu joguei. Então eu fico muito feliz, porque além dos ganhos que o futsal me trouxe, eu fui respeitado por isso. As pessoas entenderam que eu joguei muito enquanto pude no meu período de futsal. Né? Então, valeu muito a pena, sim, viver esse futsal. Tu quer aproveitar para pedir desculpa pro Clédio e pro Huberto? Quero, quero, quero mandar um abraço para os dois aqui, Alex e Clécio, que são as artes O de Uber, quando a gente faz o- quando é mais novo. daquela época o Clédio era magrinho e tal, hoje não, né? Tá Não, já tufadinho e tal. tá mais pesado, mas, mas com a bola no pé ainda é um craque, vou te Eu contar. sei Olha. disso, eu cobri uma final de campeonato dele aí no COPM alguns meses atrás, ele acabou, ainda fez gol, tirou graça com a galera, enfim, grande Clédson Moreira, o cara que manda e Queria, desmanda em Barcarena. queria aproveitar e contar uma história rapidinho da nossa já, Conta. a nossa depois que acabou o futsal, ou seja, depois de 40 anos para a gente, Hum. nós inventamos de se reunir e montamos o cooler. Por que cooler? Porque quando acabava o jogo a gente bebia. Então já tinha. Ah, tá, eu imaginei, eu imaginei. O cooler Aí é aquela vasilha que tem, aquele negócio lá que guarda isso. a Aí nós cevada e tal. isso aí, pô, galera, vamos se reencontrar de novo para voltar a jogar aquele futsal. Aí nós pegamos um torneio de 35 anos, que era um Ah, torneio de 2 meses, uma coisa assim. E nós começamos. E que a gente não desaprende, né, Plácido? A gente hum. fica mais lento, mas não desaprende. Resumindo, demos porrada em todo mundo, ganhamos todo mundo. E esse torneio começou a ficar interessante para os atletas que também jogaram no passado. Eles começaram a vir jogar esse torneio também, esse campeonato que a gente jogava. Foi aí que nós viemos perceber que alguns ainda alimentavam, Plácido, a mágoa do passado. Eita vida. Aí os jogos começaram para a gente, começaram a ficar muito pesados. Entradas desleais, umas discussões que para a gente que estava ali só para se divertir, que era a família Cooler, o nosso time, a gente decidiu parar de brincar esses torneios, porque a gente percebeu que os caras levaram para o coração aquilo que a gente era juvenil, pô. Aquilo que a gente tinha 20 anos. E os jogos passaram a ser cada vez mais. Porque a gente não quer perder. A gente É. também não quer apanhar. Então a gente veio perceber que nós fizemos estrago na vida de muita gente. Teve muita gente que deixou levar para o coração e encontrou a gente já, todo mundo já com acima de 40 anos, quase com 40 anos jogando esse torneio, mas os outros atletas achando que ainda estavam naquela história daquela briga do passado. Ei, gente, bora esquecer, deixa pra lá que Aí passou. acabou perdendo o sentido, porque a gente ia para a gente se reunir e depois beber para jogar a conversa fora. Então a gente percebeu, sabe, que alguns, embora mais velhos, eles não deixaram de ter raiva do nosso futsal. Beleza, Valber, quero te agradecer, cara, pela tua generosidade, pela tua simpatia, pela tua disponibilidade também para nos atender e contar tantas histórias bacanas aqui, um episódio realmente muito legal. Agora é o seguinte, bora recomendar pra galera. Galera, bora curtir, bora comentar, bora compartilhar, bora se inscrever no canal, tem que espalhar esse projeto para todo mundo, tá? Bora lá. Valber, Verdade. valeu, meu irmão, valeu. Valeu. Eu também quero agradecer aí a oportunidade, né, de estar sendo chamado para participar do programa, contar um pouquinho da história e falar cada vez mais sucesso aí para o programa, que ele já é um sucesso, né, nas redes, e chamar aí a turma para compartilhar, para comentar, para levar cada vez mais essas histórias do futebol uma dimensão aí imensurável, porque o programa é bom, foi um amigo que participou, que viveu efetivamente o auge, o ápice do futsal paraense,
e que merece, sem dúvida, o nosso respeito como atleta, o nosso respeito como pessoa. E vamos lá alavancar e potencializar esse programa para que as histórias fiquem sempre vivas na memória para todos. Grande abraço, fiquem com Deus. Bora dar Até a tchau. próxima. Dá tchau aí, Valber. Dá tchau pra galera aí. Pode levantar a mão. Tchau, galera. Até mais. Até Valeu, a Valber. próxima. Um abraço, Abraço. irmão. Tchau. Falou. Tchau, tchau.